Meus queridos alunos da Escola Bíblica Palavra Viva, nós estamos iniciando a nossa aula de hoje, estamos na nossa lição de número 17, estamos vendo como ficou a situação do homem depois da queda, e hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto. Vamos começar o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de deixar para você, no início dessa aula, uma tarefa de leitura. Nós não vamos ler o texto aqui no vídeo, mas você poderá depois, em casa, pegar na sua Bíblia e ler o livro de Romanos, no livro de Romanos, capítulo 5, do versículo 6 ao 21, ok? Nós não vamos ler esse texto aqui agora, mas eu gostaria muito que você lesse e meditasse nesse texto depois com calma, tá certo? Através desse texto de Romanos, nós vamos observar um fato muito importante. Por Adão entrou o pecado e a morte, mas por Jesus entrou a justificação e a vida. Então, a justificação e a vida entrou na vida do ser humano através de Jesus, ok? Paulo diz no versículo 10 de Romanos 5, porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então Deus quer, e agora Ele pode salvar o homem, ok? Deus pode salvar o homem. Antes Ele não podia, porque o pecado fez separação entre Deus e o homem. Nem Deus podia vir aqui, pois Ele não pode estar onde há pecado. E nem o homem podia ir a Deus, porque ele tinha pecado. Existia como que uma parede entre o homem e Deus. E uma parede chamada pecado. O pecado separou Deus do homem, no espírito, pois o espírito morreu. Então, o pecado veio e matou o espírito humano. E essa morte é a separação do homem de Deus. Mas, através de Jesus, nós podemos novamente nos reconciliarmos com Deus. Jesus, o último Adão, é espírito vivificante. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, diz assim: assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. A vontade de Deus é salvar o homem. Deus quer nos dar a vida de volta, e só Ele pode fazer isso. Salmos 68, 20 diz: Deus é para nós um Deus de libertação. A Yahvé, o Senhor, pertence o livramento da morte. Com o Senhor está o livramento da morte. É isso que o salmista está dizendo, né? Ele é para nós um Deus de libertação. É Ele que nos liberta da condenação da morte. João capítulo 11, versículos 25 e 26, declarou-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Quem crê em Jesus, ainda que morra fisicamente, viverá. Deus quer restaurar o homem. O amor de Deus pelo homem é profundo demais. Mas Deus não pode, por causa da sua santidade, descer ao nível do homem em pecado e conviver com ele. Deus é completamente santo. E se descesse ao nível do homem com pecado, o homem não resistiria e seria destruído. Êxodo capítulo 33, do versículo 18 ao 23, a Bíblia diz: e Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe o Senhor: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o meu nome, Yahvé,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que haja passado. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Homem nenhum pode ver a face de Deus e viver, amados. Essa é a grande questão que Moisés teve que enfrentar quando teve esse confronto com Deus. Ele queria ver a glória de Deus. Moisés tinha uma sede, uma vontade enorme de contemplar a glória de Deus. Mas Deus disse para ele: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Então Deus estabeleceu um plano para levar o homem até ele. O homem não pode ver a face de Deus e viver. Então, como que Deus fez? Como que o homem que não pode ver a face de Deus e continuar vivo vai, então, restabelecer esse relacionamento com Deus? Deus tinha estabelecido uma lei e uma penalidade. A alma que pecar, essa morrerá. Essa penalidade está registrada em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, e também os versículos 20 e 21 do capítulo 18. A alma que pecar, esta morrerá. Deus deixa claro no versículo 4 que todas as almas são dele. E ele diz: como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O homem separado de Deus está destinado a morrer 3 mortes. Primeiro, ele nasce nesse planeta separado de Deus. Morte espiritual. O homem já nasce pecador. Ele não se torna pecador após o primeiro pecado. Mas ele peca porque ele é pecador. A natureza do homem nascido neste mundo é inclinada ao pecado. Segundo, ele vive alguns anos e o corpo morre. Então, ele experimenta a morte física. Terceiro, se não resolver o problema do pecado até ocorrer a morte física, ele sofre a morte eterna, eternamente separado de Deus. Jesus veio tomar o lugar do homem. Morreu as 3 mortes no lugar do homem. Jesus nasceu de uma virgem, da semente da mulher, e não herdou a semente pecaminosa que sobreveio de Adão. Jesus já existia desde os tempos eternos, mas ele veio cumprir a aliança que ele tinha com o Pai e com o Espírito Santo. Veio fazer a redenção do homem. Nasceu na raça humana, caso contrário, não poderia fazer nada. Como vimos, para intervir neste planeta, tem que ser homem. Jesus nasceu como toda criança nasce. Cresceu, mas teve uma diferença. Não pecou em toda a sua vida. Jesus nunca teve pecado. João capítulo 10, versículos 17 e 18 diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Deus estava começando uma nova raça, como no começo com Adão. Como Jesus não pecou, a morte física, como Jesus não pecou, a morte física não poderia ter entrado nele. Jesus deu a sua vida e deixou-se crucificar. E morreu as 3 mortes no lugar do homem. Primeiro, quando Jesus subiu na cruz, Deus colocou nele o pecado do mundo inteiro. Deus o fez pecado. Os meus pecados, os de todos os homens, os de Adão e Eva, foram todos colocados sobre Jesus. Segundo aos Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Deus o fez pecado. 1 João 3,5, e bem sabeis que ele se manifestou para o tirar os pecados, e nele não há pecado. Então, é outra verdade.
Nele não há pecado. 1 Pedro 2,22. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. Na cruz, nós poderíamos dizer que Jesus era como uma bandeja de pecado, carregando o pecado do mundo inteiro. E Deus não pode estar onde há pecado. Então, pela única vez em toda a eternidade, Deus Pai e Deus Espírito Santo se separaram do Deus Filho. No momento dessa separação, Jesus estava morrendo a morte espiritual. Estava sendo cortado de Deus Pai e de Deus Espírito Santo. A triunidade, por amor ao homem, se separou. Não podemos avaliar essa separação, irmãos. Eu acredito que foi a separação mais dolorosa de toda a história do universo. O Deus Filho agora está definitivamente separado do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. A mesma parede de pecado que separou o homem de Deus, agora separa o Deus Filho do Deus Pai. Mateus 27, 46, 50 diz assim: cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: ele chama por Elias. E logo correu um deles, tomou uma esponja, ensopou em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. Então aqui Jesus está morrendo a morte espiritual. Em segundo lugar, Jesus não devia nada. Ele estava ali como nosso substituto. Deus estava colocando em Jesus a dívida da raça humana. Então, Jesus sofre a morte física devido ao pecado da raça humana. Então, ele passou também pela morte física. Terceiro, com a morte física, para onde foi o seu espírito e a sua alma? Desceu ao Hades, e lá estava sofrendo a terceira morte, a morte eterna. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então Jesus desceu às partes mais baixas da terra. Romanos 10, 6 a 7 diz: mas a justiça que vem da fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a fazer subir a Cristo dentre os mortos. Fazer subir Cristo dentre os mortos. Olha a expressão que Paulo está usando aqui em Romanos. Mas após 3 dias e 3 noites, ele ressuscita. Foi como que a terra o vomitou. No grego, tem esse significado. No Velho Testamento, temos a figura do profeta Jonas, que foi vomitado do ventre do peixe. Esse foi o sinal dado aos fariseus quando estes pediram um sinal a Jesus, o sinal do profeta Jonas. E Jesus é ressuscitado por Deus em um corpo glorioso. E no momento que você crê nisso, na solução do pecado para o homem, nada mais separa você de Deus. Aleluia! Nesse momento, Deus coloca em você um novo espírito e pode novamente se relacionar com você. E esse novo espírito vem habitado pelo Espírito Santo. Naquele momento que você creu, Deus viu você na cruz. Ele faz uma substituição. Ele é o substituto. O homem não pode fazer nada para se redimir. Não há nada de bem dentro do homem. Jesus vestiu as nossas vestes, nossos trapos, nossas folhas de figueiras, a justiça que chamamos de justiça.
Isaías 64:6 diz: pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos, mas a folha e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. As nossas justiças são trapos de imundícias. Na cruz, Jesus vestiu as nossas vestes de imundícias para nos dar a sua veste real. Ele trocou a roupa conosco. Ele trocou de lugar conosco. Ele pôs as nossas roupas e oferece a sua. Isso é aliança. Ele é o autor da nossa salvação. Segundo Coríntios 5:17, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo, ou seja, dentro de Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já passaram. Você está agora numa nova raça, naquela raça que é vencedora e cuja cabeça, que é Jesus, venceu. O primeiro perdeu tudo, o segundo venceu. Quando você aceita Jesus Cristo, o substituto, você troca de raça. Sai da raça adâmica e passa para a raça nova e forma com Jesus o corpo de Cristo. E ele nos coloca novamente na terra para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou e nos salvou. Então, nós concluímos aqui esta aula mostrando para você que realmente a obra de Cristo foi extraordinária. Jesus realmente assumiu as 3 mortes por nós na cruz. E através da sua morte e da sua ressurreição, ele nos concedeu não somente a salvação, mas o direito de passarmos a fazer parte dessa nova raça, daqueles que foram transformados pela obra da cruz, receberam um novo nascimento e vão morar eternamente com ele na sua glória. Que Deus o abençoe e que essa palavra, dessa aula, possa realmente tocar o seu coração e você possa experimentar desta maravilhosa experiência de ter a sua vida transformada pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Na próxima aula, nós vamos falar sobre a vestimenta de Deus para o homem, a peles de animais, ok? Dando continuidade a esse assunto, o que aconteceu com o homem depois da queda. Será a terceira parte dessa lição e vamos estar com você na próxima aula, tá bom? Que Deus o abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, abençoe seu ministério, que bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida. Eu quero profetizar que nesses dias de pandemia, a proteção do sangue de Jesus estará sobre a sua casa e sobre a sua família. E se você tem alguma pessoa que já foi vítima da Covid-19 aí na sua casa, está agora doente ou está no hospital, eu quero declarar a cura em nome de Jesus. Receba agora, pela fé, a cura dessa pessoa ou a sua cura, se é você que está nos assistindo nesse momento. Eu quero declarar sobre a sua vida. Deus é fiel e Ele há de proteger os seus. Amém? Que Deus abençoe e não se esqueça de curtir o nosso vídeo. Eu sempre vou pedir isso para vocês. Você que já curtiu, você que já se inscreveu no canal, você que está compartilhando nossos vídeos, está nos ajudando muito. Eu sou muito grato a você por isso. E se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se no canal. E, na medida do possível, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo e os demais vídeos do nosso canal com o maior número de pessoas que você puder. Ajude-nos a espalhar a palavra de Deus. Amém? Um forte abraço a você, meu querido aluno, minha querida aluna, e até a nossa próxima aula do curso Panorama Bíblico aqui no canal Palavra Viva.